E aí, pessoal do Família Canadense, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Alencar, para quem não me conhece, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês das diferenças que eu vejo em relação a procurar emprego aqui no Canadá, como que funciona, né, o que, que é mais valorizado e, enfim, quais são as minhas dicas aí para quem está com esse objetivo de vir para cá trabalhar. Eu queria também só dividir aí com quem me acompanha, quem já é inscrito no canal, que eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, em julho, né, porque eu estava de férias, estava visitando o Brasil, e fui padrinho de um casamento no Rio, então foi um período muito legal aí que eu levei a família, depois de 1 ano e 3 meses aqui, é bom estar de volta por alguns dias aí no nosso país amado, que é o Brasil. E também eu mudei de trabalho nesse processo aí. Quando eu voltei, eu comecei na semana seguinte num trabalho novo. Então acabou que ficou um pouco corrido para conseguir fazer mais vídeos. Mas agora a intenção já reorganizei aqui, né, minha rotina no trabalho novo e a intenção é conseguir voltar a postar um pouco mais frequente. E hoje quero falar um pouco mais sobre esses pontos é, que são interessantes aí para você que está procurando ou pretende procurar emprego aqui no Canadá, tá bom? O primeiro de todos os pontos, que eu acho que é o mais diferente em relação ao Brasil, é o currículo, né? Então, para quem vai aplicar para as vagas e é, vai aplicar seja online ou entregar pessoalmente um currículo, mas que não vai ter a oportunidade de ter uma entrevista inicialmente, o currículo é a primeira forma das pessoas conhecerem, né? De saber qual a sua experiência, né? E poderem decidir se vão te chamar para uma entrevista. Então, é bem importante você botar um foco, né, em escrever um bom currículo e principalmente porque aqui é bem diferente a forma que o currículo funciona. Então, no Brasil, pelo menos em toda a minha experiência no Brasil, é muito comum as pessoas escreverem nas suas histórias, assim, né, experiências profissionais, elas colocarem o nome da vaga, né, da posição que ela trabalhava, o tempo, né, o período onde trabalhou e tudo mais. E aí na descrição desse trabalho, que é a parte mais importante, as pessoas acabam colocando no Brasil qual que é a função daquela posição. Então, um exemplo, no Brasil eu trabalhava de comprador, um período em um varejo, né? Então eu colocaria lá, o Lucas é responsável por cuidar da margem, da venda, por entregar os objetivos X, Y, Z e tudo mais. Então, nesse jeito eu estou explicando qual é a minha atribuição, certo? Eu estou dizendo o que, que faz aquela vaga que eu trabalhava. E isso é muito comum no Brasil, é bem aceito. Aqui no Canadá, o que eles querem saber mais no currículo é o que você tem de diferente em relação a outras pessoas que fazem a mesma vaga que você, a mesma função que você. Então, o que você tem diferente para contar? Então, eu não colocaria, por exemplo, como comprador, que eu faço isso e aquilo, uma explicação da vaga, né? Eu colocaria mais algo tipo conseguir negociar produtos diferenciados e com isso minha categoria que eu cuidava vendeu o triplo do que vendia, por exemplo. Ou fiz uma parceria com tal empresa onde tivemos produtos exclusivos que só no meu varejo eu tinha para vender. Ou então, enfim, diversas formas existem, né? Diversas formas de explicar a sua história no papel. E aí, enfim, você vai ter que encontrar como você quer contar a sua história, mas é bem interessante que a aceitação para
a sua história no currículo é maior do que a aceitação para só uma descrição da vaga ou da posição que você fazia. Além dessa questão de descrever mais as suas experiências no seu currículo, tem uma questão interessante que é as palavras que você usa dentro do seu currículo que fazem a diferença, né? Acaba que muitos currículos, quando você aplica online, eles são filtrados por uma inteligência artificial. Que essa inteligência artificial, ela lê o currículo de todo mundo e tenta encontrar palavras ou frases que aquele recrutador, aquela empresa acha que faz sentido que tenha no currículo, né? Então existe na internet, se você procurar power verbs, verbos de poder, né? Verbos poderosos, e tentar entender quais são eles para escrever o seu currículo, isso acaba fazendo uma diferença muito grande nesse corte que a inteligência artificial faz. Então, procurem aí Power Verbs no Google e vejam quais são os verbos que fazem mais sentido você utilizar no seu currículo para que ele fique mais sofisticado e passe por esse corte. Então, currículo com experiências ao invés de responsabilidades e com palavras fortes para serem âncoras aí da sua história e com isso ajudarem dentro do processo de seleção e da leitura da inteligência artificial e da pessoa que estiver olhando o seu currículo, tá bom? Outro ponto que eu queria contar para vocês é em relação a entrevistas casuais aqui, que eles chamam de como se fosse um coffee chat, ou enfim, um encontro casual, um encontro mais informal com pessoas do mercado de trabalho quando você está procurando, que é muito mais comum do que no Brasil. Então as pessoas aqui, elas que estão trabalhando e tal, elas estão acostumadas a receber pedidos de pessoas para conversar com elas sobre o mercado, para entender como que ela pode buscar um emprego, como que está a demanda, né, e tudo mais. Então, é uma coisa que é incomum no Brasil e que as pessoas ficariam com vergonha de pedir aqui, né, de abordar alguém e falar, vamos conversar, vamos se conhecer para eu poder entender um pouco do mercado. Mas é muito importante fazer isso, né? Porque é uma forma de abrir portas para você, tá? Então, por exemplo, o meu emprego na Microsoft, que eu trabalhei durante 10 meses, meu primeiro emprego aqui no Canadá, que me ajudou muito a conseguir esse meu novo emprego, eu consegui a partir de uma conversa dessa. Então, um amigo que trabalha na Microsoft do Brasil falou, eu conheço uma pessoa daí, você quer conversar com ela? Eu falei, claro, vamos lá. Marquei, fui lá conversar despretensiosamente, contei um pouco da minha história, ela se interessou, a gente bateu papo sobre o mercado canadense de e-commerce, né, como que estava indo, o que era diferente do Brasil e tudo mais, bem um papo assim, independente de qualquer vaga, qualquer posição que existisse, né. E aí, por sorte minha, que eu tenho bastante sorte aí na minha carreira, felizmente, acabou que apareceu uma vaga, uma pessoa do time dela foi promovida, foi para outra área na semana seguinte, e aí apareceu a vaga. E ela lembrou de mim, porque eu tinha acabado de conversar com ela, e aí me ofereceu para ir lá participar do processo, e foi quando eu consegui a vaga, né? Então, você vê, se eu não tivesse abordado ela, se não tivesse a cara de pau, vamos dizer assim, de ir lá para bater um papo despretensioso, eu não teria sido lembrado, ela não saberia sobre a minha história e eu não teria conseguido a vaga. Então, isso é uma coisa bem bacana assim de você buscar fazer, tá? A terceira coisa que eu queria falar como dica nessa procura é em relação a como você se portar enquanto você está procurando, né? E o que você buscar em termos de trabalho, tá? Então, imagina que no Brasil você era, sei lá, diretor de IT, de tecnologia numa empresa, certo?
você chega aqui, ou gerente, ou o que quer que seja, qualquer que seja o cargo, gerente, coordenador e tal. Você chega aqui no Canadá e aí você fala, vou procurar uma vaga, né, uma posição que seja a mesma que eu fazia no Brasil. Já tenho experiência, já posso trabalhar com aquilo. Então isso é natural e é legal na sua procura você querer usar a sua experiência do Brasil para conseguir uma vaga, né? Só que eu acho que uma coisa interessante é você estar, primeiro, disposto a fazer outras coisas e não necessariamente de forma permanente, mas como uma forma de não estar parado nesse processo de procurar emprego, né? De procurar a sua vaga ideal aqui, tá? Então é muito diferente uma pessoa que vai estar te entrevistando depois de 1, 2, 3, 4 meses que você está aqui no Canadá, se você falar para ela, eu tô desde que eu cheguei aqui procurando emprego, conversando com pessoas e não consegui nada. Isso é uma história, né? É uma história que você conta. Agora, se você falar para essa pessoa, depois de 4 meses que você está aqui, que você está procurando e tudo mais, mas nesse meio tempo, né, da procura, você está fazendo um trabalho voluntário de IT para ajudar uma empresa pequena, ou você está fazendo Uber para poder se sustentar e ganhar um dinheiro a mais. E aí você conta as histórias do Uber, que você conversou com um monte de gente, você conhece pessoas, desenvolve seu inglês, enfim, qual que seja a vantagem de você fazer um Uber. Ou então, você pode contar, eu estou fazendo um trabalho voluntário para me inserir na comunidade canadense. Então, eu estou fazendo, um exemplo, eu faço trabalho voluntário dando aula de futebol para criança pequena. Então, é uma história para eu contar, entendeu? É uma forma de você mostrar que você é proativo, uma forma de você mostrar que você interage bem com pessoas, que você quer fazer parte da comunidade canadense. Basicamente, que você está com vontade de estar aqui, com realmente abraçando esse novo desafio, né? E aí, claro que é difícil você procurar emprego enquanto faz outra coisa, sua cabeça fica né, cheio de deveres, né? Cheio de coisa para fazer, mas é muito importante para você conseguir ter uma história legal para contar depois que você chegou aqui, né? Para as entrevistas, que você não esteja parado simplesmente esperando conseguir aquela vaga maravilhosa que seja ideal para a sua experiência do Brasil e que vai te dar o salário que paga as suas contas todas aqui, tá? Claro que todo mundo quer começar dessa forma, algumas pessoas têm o fator sorte, né? Mas eu acho que se você está aqui realmente tá na vontade de continuar no Canadá e fazer dar certo essa experiência aqui, esteja aberto a novas oportunidades, novos tipos de trabalho e muitas vezes vai ser um trabalho de entrada, um trabalho que você tem capacidade de fazer mais do que aquilo, você sabe disso, mas e aí entra a minha quarta dica tenha muita humildade assim em relação ao trabalho que você vai fazer, em relação ao seu cargo. E assim, não é uma humildade para outras pessoas, para parecer que você é humilde e isso ser importante porque as outras pessoas vão achar você humilde. Não, eu estou dizendo em relação a você com você mesmo, assim. Seja humilde, entenda que você pode ter o carro que for no Brasil, você está aqui dando um passo para trás, né? E muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes está dando um passo para trás na sua carreira por uma questão simples de adaptação. Não é que você não vai conseguir depois de 1 ano, 2 anos voltar ao patamar que você estava no Brasil ou até maior do que você estava no Brasil, né? Dependendo das oportunidades que aparecerem. Mas existe um processo de adaptação, seja de você conhecer a cultura local, conhecer como a forma de trabalho de todo mundo aqui, ou seja, de você desenvolver seu inglês melhor e poder voltar a ser um líder, né, falando inglês igual você era no Brasil, em português, ou seja mesmo só de você, enfim, conhecer o mercado canadense, né, e saber as particularidades dele. Então, realmente,
tenha humildade, não se cobre tanto também de ser o que você era no Brasil, de ter aquele status que você tinha no Brasil, até porque você vai perceber que aqui no Canadá isso é muito menos importante do que é no Brasil, e talvez você continue ambicioso, querendo mais e tudo mais, ou talvez você entenda que o trabalho é só uma parte da vida e que você ter algo que seja legal, que te dê o suficiente para sustentar sua família e viver bem. E aí com isso você ter mais tempo para curtir sua família, ter mais tempo para passear, conhecer o país. Às vezes isso vai te deixar mais realizado do que um trabalho mais ideal para sua carreira, né? Então, acho que, enfim, essas são as dicas que eu queria dar para vocês em relação a procurar emprego aqui. Enfim, estejam aí bem preparados no sentido principalmente emocional para viver esse período de procura, porque eu sei que não é fácil, né? Para mim, enfim, tive muita sorte das coisas acontecerem muito rápido, mas a verdade é que eu sempre tive muito preparado também, sempre fui atrás, desde o início, de buscar formas de poder estar bem qualificado para as conversas que eu tive para conseguir os trabalhos que eu consegui até agora, né? Então, acho que essa preparação emocional, de forma geral, mas o conhecimento aqui do que é importante para o mercado canadense é realmente algo que vai mudar aí a sua procura aqui, é, enfim, e que vai fazer a sua chance de conseguir um trabalho legal ainda maior, tá bom? Para finalizar, pessoal, só queria agradecer a todo mundo que está mandando mensagem aqui nos comentários ou no Instagram, ou até e-mail, as pessoas que têm sugerido novos vídeos ou perguntado aí através das mensagens. Para mim é um prazer poder ajudar e ver que tem muita gente interessada em vir aqui para o Canadá. Até essa semana, duas pessoas que eu estava conversando e falando sobre esse processo chegaram aqui no Canadá, então até encontrei uma delas. É muito bom ver assim o pessoal chegando aqui, curtindo o país, vendo na prática, né, o que eu tenho falado a respeito, enfim, e fazendo amizades aí de brasileiros aqui nesse país que eu gosto tanto e que, enfim, a chegada de vocês aqui para mim é só mais uma vantagem, uma alegria de estar aqui no país, tá bom? Então, de novo, obrigado, continuem sugerindo vídeos, continuem curtindo os vídeos e assistindo, e para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo ou para começar a receber os novos vídeos que eu vou continuar fazendo, tá bom? Obrigado e até a próxima, todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.